saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a você. Caro ouvinte, você é mais do que especial. Saiba que Cristo, tão encarecidamente, lhe amou e preparou esta mensagem a você. Se ela tivesse um tema, seria no que diz respeito à vigilância. Vigiar. Jesus Cristo disse isso em muitas citações. É um bordão cristão usado rotineiramente sobre a vigilância, sobre estar atento, sobre manter-se com a sua atenção, o seu alerta ligado. Amém? Quero convidar você a escutar a primeira meditação, que fica no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É interessante o que o salmista diz, que se o Senhor não edificar a casa, se as mãos do Senhor não estiver na construção, no levantar de um edifício, no estabelecer da ordem de um lar, se Deus não estiver, a desordem, o caos e a ruína os tomarão. Se Deus não trabalhar, todo o trabalho seria em vão, somente com a força dos nossos próprios braços. Se não estiver a destra de Deus, este fundamento certamente ruirá. O salmista está querendo dizer também no trecho B que o Senhor guarda a cidade. Mas se ele não guardar a cidade, em vão seria o trabalho da sentinela, o trabalho do segurança. Se coloque-se no lugar de um segurança. O segurança, ele tem o encarregamento de proteger o local. O segurança, ele deve promover segurança ao ambiente, proteger dos ataques exteriores. Mas, se o Senhor não estiver guardando, este segurança teria um trabalho vão, um trabalho de que nada e tudo seria o mesmo resultado. Então, se Deus não vigiar, seria em vão a nossa vigilância. Por isso Deus, ele está sempre vigiando por nós, velando a nossa morada do Espírito Santo, a nossa casa. Então nós, em concordância, devemos também vigiar. Vigiar com Deus, vigiar nas situações, vigiar sobre toda e quaisquer ações que você executar. A próxima meditação fica no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Novamente. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É interessante essa citação de Cristo, porque ele disse para vigiar, para estar antenado, porque nós não sabemos, porque existe uma grande incógnita em todos os seres humanos, uma grande dúvida: a que hora Jesus voltará? Não se sabe, é um tremendo de um mistério. Por isso, vigie a todo momento, em todo tempo. Devemos estar antenados, porque não sabemos a que momento o Senhor se manifestará, porque em algum momento ele manifestará, porque não há nada em oculto que não há de se revelar. E também está escrito que em breve manifestarei. Então Cristo em algum momento aparecerá, o Senhor dos exércitos. Mas entendemos também que existe uma palavra portuguesa bem conhecida, que se refere-se à pessoa em si.
não sabeis a que hora há de vir o vosso, o seu Senhor. O meu Senhor é Jesus. Mas alguns não têm como a Jesus de senhorio. Possui a outro senhor. No caso, Belial. No caso, a estrela caída, Satanás. Em que momento ele virá? Ele quer vir a todo momento, mas Deus não dá essa legalidade, porque Deus ainda vigia pela sua alma. Então esteja vigilante, porque não sabeis a hora. A próxima meditação fica em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que lindo, né? Apesar de ser um versículo de correção, exortação, um cajado no ditado popular, ele é muito lindo. Está dizendo para vigiar, ser vigilante, estar atento e orar, como se a oração e a vigilância devessem andar junto, deveras estarem juntos, andarem de mãos dadas. A vigilância e a oração. Orai e vigiai. Enquanto você ora, você vigia. E no momento em que vigiar, procure orar. Porque os dois são ferramentas, como espada e escudo. Elas andam juntas. Agora, por que vigiar e orar? Depois da vírgula está escrito: para que não entreis em tentação. Para que a tentação não venha a você e você não consiga resistir, vigie e ore. Esteja vigilante, orando, para que não se sinta tentado. Porque ninguém pode dizer que de Deus é tentado, porque cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio erro. Cada um se sente atraído. Mas orando e vigiando, como orai e vigiai, a tentação não adentrará sobre o seu coração. E Jesus Cristo, novamente, continua na parte B do versículo, que vem o ponto e vírgula. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito, ele está propositalmente voltado a Deus, pronto para adorar e o exaltar. Mas a sua carne é retraída ao desejo carnal, à imoralidade, às coisas pútridas dessa vida. A sua carne se sente atraída a isso, e o seu espírito a Deus. Então em algum momento você ficará dividido por essas duas extremidades. Então qual prevalecerá? Se estiver orando e vigiando, o seu espírito ganhará força, porque o espiritual de tudo discerne e de nada é discernido. Porém, aquele que anda no seu erro, a transgressão tomará força e o arrastará, evidentemente, a carne fraca, que fará um grande tropeço ao seu viver. Então, o espírito está pronto. Quando você ouve esta palavra, o seu espírito logo entende, logo quer tomar uma atitude e se precaver, começar a vigiar. Mas a sua carne logo vê que o resultado disso, as ações que você deverá tomar, ela lhe cansará, lhe fadigará, será um grande esforço. Então o comodismo começa a cochear no seu pensamento. Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que você está prestes a dar força nesta noite, neste momento?
A próxima meditação fica no livro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas capítulo 12, versículo 37. Que está escrito assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Este versículo é particularmente tudo o que um cristão deseja ouvir, depois de todo o seu sacrifício, nas medidas que tomou, para estar em concordância com o altar de Deus. Bem-aventurados, felizes, os bem-sucedidos, aqueles servos, os que servem a Deus, os que não estão interessados somente no que Ele tem a oferecer, somente na bênção, mas os que estão antenados no abençoador, os que se dispõem a servir, a executar algo na obra do Senhor, a não servir como peso, mas começar a carregar este fardo para aliviar o de outrem. Os servos, os quais quando o Senhor vier, novamente, como aquela citação, no momento que Deus vir, que o vosso Senhor há de vir. Se esse Senhor o achar vigiando, te achar na posição, te achar de pé, atento, praticando as obras de justiça, ponderando os próprios atos, em verdade vos digo. Agora o próprio Cristo diz: na verdade, eu te digo, que se cingirá e o fará assentar à mesa. Em outro momento, te cingirá, te colocará vestes de glória. Em terra, na tristeza, vestimos o luto, mas na glória vestiremos as bem-aventuranças. O Senhor nos cingirá e nos fará assentar à mesa. Esta mesa que está sendo referida é a mesa de Abraão no seio da glória. Cristo tem um assento reservado para você. E ele chegará próximo, e achegando-se, os servirá. Você na terra, vivendo como servo, na glória, será servido pelo próprio Redentor. Isto é maravilhoso. Aleluias ao nome santo do Senhor. A próxima meditação é na carta de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Novamente, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai é o assunto que está sendo referido. Estar em vigilância. Agora, estai firmes na fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Estar firme neste conceito, estar enraizado, implantado no rochedo que é Cristo, acreditando no seu fundamento, na sua missão, no seu objetivo. Estar firme nesta fé que nos conduz à salvação. Então continue nela. E aí o ponto e vírgula do próximo assunto: portai-vos varonilmente. Agora é a nossa atitude, a nossa ação, as medidas que devemos tomar, como estaremos andando sobre a terra, a conduta, uma conduta varonilmente, uma conduta plausível.
uma conduta majestosa. Devemos nos portar, porque estamos sendo observados, como está escrito, numa tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por elas. E a última parte, e fortalecei-vos. Como Paulo disse aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu grande poder. Fortalecei-vos no poder de Deus. Tomar a força que Deus derrama sobre nós. Fortalecei-vos. Então, é como se o que você tem agora de unção não é o suficiente. Continue puxando ela do reino dos céus. Fortalecei-vos no futuro. Continue forte no seu Criador. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A próxima citação fica na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios. Ser sóbrio. Primeiramente, porque para agradar a Deus, não podemos andar após os beberrões. Em Provérbios está escrito claramente que o vinho ele é escarnecedor. O vinho fermentado, a bebida forte, que laça o homem e traz a destruição. Ser sóbrio, porque não podemos ser beberrões, porque os beberrões não entrarão no reino de Deus. É claro, esta mensagem está escrita, aberta no livro de Apocalipse. Ser sóbrios, também porque quando estamos irados, nervosos, raivosos, nós saímos do nosso estado de sobriedade. A raiva pode nos fazer tomar uma atitude errada, errônea. O desespero, devemos ser sóbrios. Estar em momento de sobriedade. E vigiando. Agora, a vigilância, sempre, até a eternidade. Porque o diabo, agora, menciona Satanás, a sua missão. Porque o diabo, vosso adversário, ele é seu inimigo, anda em derredor, como um leão bramando. Ao redor estão os anjos, porque o Senhor acampa ao redor dos que o temem. Entenda essa citação. Mas o diabo está ao derredor. Imagine-se dentro da sua casa. Os anjos podem ficar lá dentro com você, no seu quintal. Mas portão para fora, Satanás está à espreita. Satanás, olhando, como um leão que possa tragar. É como se ele visse em nós as presas. Mas ele sabe bem a unção que está sobre você. Ele não quer que você tome ciência disso e tome uma postura. Ele não quer que você vigie, para que ele possa ganhar, prevalecer sobre você. O que você fará? E por último, neste versículo, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando. Ele sai todos os dias, porque ele não dorme, e manda os seus seguidores, os demônios, os espíritos imundos, para procurarem as almas e levá-las ao lago de enxofre. Esta mensagem é seríssima. O fundamento de Satanás é arrancar as vidas para implantar no inferno, no Hades. Mas Deus não quer que isso aconteça. Mas esta decisão está contigo.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Novamente, 3 versículos falando de algo inesperado, que ninguém sabe o momento, que ninguém está aguardando. Lembra-te, pois, trazer à memória, recordar-se do que tens recebido e ouvido, a palavra que você recebeu, as orações, tudo o que Cristo fez por você. Jesus usou diversas pessoas para chegar sobre a sua vida. Então, lembra-se do que você recebeu. Lembre-se, tanto financeiramente, posses, bênçãos materiais, como as bênçãos espirituais. Lembre-se dos aconselhamentos. Lembre-se dos momentos que um amigo, uma pessoa parou e perdeu contigo. Do que você recebeu e do que você ouviu. Dos conselhos, das pregações. Lembre-se das ministrações que você assistiu. E guarda-o. Armazene no seu coração. É claro que é impossível lembrar-se de tudo que você já ouviu em vida. Mas guarde a palavra. Guarde a palavra de Deus, as citações de Jesus. E arrepende-te. É como se tudo isso, todo esse esforço, deve produzir um arrependimento em você. Como Jesus Cristo disse, produza frutos dignos, pois, de arrependimento. E agora o alerta: e se não vigiares, se você não vigiar, se você não tomar cuidado, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O alerta foi dado. E a última citação, Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Está escrito assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Novamente: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Novamente, a citação do ladrão, né? Que momento chega o ladrão? Se você soubesse, eu garanto que você fecharia a porta da sua casa, se precaviria, tomaria outro caminho se fosse na rua. Você estaria atento, tomaria medidas para que esse ladrão não tenha sucesso. Eis que venho como um ladrão. É o próprio Jesus dizendo isso. O Senhor dos Exércitos. Bem-aventurado, novamente bem-sucedido, aquele que vigia, o que está sempre vigilante, antenado, olhando de um lado para o outro. Que não está desapercebido, não está desavisado, não está seduzido. E guarda as suas roupas. É interessante isso. Guarde as suas vestiduras. As vestes que Cristo lhe deu. Não ser pego com as calças curtas, já ouviu isso? Estar cingido com as armaduras de Deus, capacete, as botas, a espada, o escudo. Para que não ande nu. Não andar sem as roupas, não andar sem essas vestimentas, não ser encontrado em vergonha, para que não vejam as suas vergonhas. Imagine-se, quando você está em seu momento, você sai do banho, nu, é sua privacidade. Quando ela é exposta, você se sente ridicularizado.
Ninguém quer isso. Imagine-se no grande dia. Será semelhante. Jesus vindo e lhe encontrando em fel de iniquidade. Seria vergonhoso. Ele não quer isso. Então vigie. Tome posição. Tome atitude. Ore a todo momento. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. O alerta foi dado. Jesus Cristo quer você na torre de vigilância. Como num farol. O farol que vê tudo, aonde ele ilumina. Vendo tudo que chega a ele, tudo que sai dele. Do porto. Seja como um farol. E Cristo lhe esclarecerá. Amém? Amém? Ser vigilante em todas as coisas. Eu agradeço essa oportunidade. Amém.